Graça e paz, queridos, boa tarde. Nós continuamos a nossa construção do tema Você tem tempo para Deus? Estamos falando, dia após dia, sobre o desenvolvimento de hábitos que resultarão em uma vida devocional para Deus. Hoje cumprimos 30 dias desta missão, cujo objetivo é atender ao chamado de estarmos com Ele em intimidade e amor. Hoje, vamos falar sobre a necessidade que temos de ser como uma ovelha. Jesus nos comparou como ovelhas. Sempre nos deparamos com essas comparações na Bíblia, mas nunca paramos para estudar as características de uma ovelha. Quero falar de algo muito simples, mas que é essencial para a nossa vida com Deus. A primeira coisa que precisamos aprender é que existem muitos pastores por aí que pensam que as ovelhas são suas. Em um seminário teológico ou em nossa vida eclesiástica, a primeira coisa que deveríamos aprender é que isso não é verdade. As ovelhas não pertencem aos pastores. Elas têm um dono, um proprietário, alguém que as ama, alguém que deu a sua vida por essas ovelhas. Enquanto os pastores não descobrirem essa verdade, as divisões nas igrejas serão constantes. Nós pertencemos a Jesus, o Supremo Pastor, aquele que deu a sua vida por nós. Então não podemos ultrapassar essa linha. A segunda coisa é que precisamos ter características próprias de ovelhas e não de bodes, cobras ou leão. Ovelha parece com ovelha. Quero falar hoje, em nossa devocional, de 3 características importantes que poderão mudar a sua vida e distinguir se você é uma ovelha ou um bode. Lembrando que, se você não se enquadrar nessas características, não é uma situação desesperadora, pois nós temos um Deus que criou todas as coisas, bodes e ovelhas, e Ele pode muito bem transformar bodes em ovelhas. Então vamos lá. Primeira característica é que Deus criou todos os animais. Todos eles foram criados com uma defesa especial. A cobra, o cachorro, o leão, todos têm defesas, mas a ovelha é o único animal terreno que não possui defesa alguma. Ela é totalmente vulnerável. Ela fica no fim da cadeia alimentar. Ela não se defende, não tem habilidades de luta. Isso é muito interessante, pois começamos a descobrir que somos totalmente dependentes do nosso pastor, totalmente dependentes de Jesus. Quando a Bíblia diz que Ele deu a vida por suas ovelhas, é porque se alguém não fizesse isso, todas as ovelhas estariam perdidas, pois não tem como se defender sozinhas. Seria muito bom se essa característica fosse evidente em nós, pois sempre queremos nos defender, sempre a nossa justiça própria quer prevalecer, sempre achamos que estamos certos e lutamos por isso até o fim. Isso acontece com todos nós. Muitas vezes parecemos mais com cobras do que com ovelhas. É só alguém pisar em nós que queremos picar, ou queremos morder, ou picamos mesmo. A Bíblia diz que Ele é quem nos defende, quem nos protege. Não podemos perder essa característica. Somos ovelhas e não cobras. A Bíblia diz que devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. Quando nos autodefendemos, estamos dizendo para o próprio Jesus: ei, não preciso de ti, tua defesa não serve para mim, as suas decisões sobre os meus problemas não são melhores, tu não sabes o que é melhor para mim. Segunda característica é a ovelha que produz lã o tempo todo. Desde que nasce, ela produz lã. Quanto mais tosquiada, mais ela produz. Ela não para de fazer alguma coisa. Ela não precisa de ninguém para dizer produz. É algo natural dela.
Ela não precisa de nenhuma técnica nova, ela simplesmente produz. Não para, não depende de nada para isso. Ela está sempre gerando alguma coisa, ela sempre frutifica. Em outras palavras, elas entendem o princípio do transbordar, de ganhar vidas, de falar de Jesus, viver Jesus, tomar iniciativa, não ficar parado, não esperar as coisas acontecerem. Elas são do tipo que fazem as coisas acontecerem. Seus dons e talentos não servem para você, eles servem para Deus e para os outros. Quem pensa que é dono de seus talentos está redondamente enganado. Tudo que Deus lhe deu é para gerar mais vidas, é para edificar o corpo de Cristo. A terceira característica é que as ovelhas, elas não comem qualquer coisa, elas não se alimentam de porcaria. Você sabe como são chamados os bodes no interior do Nordeste? São chamados de lixeiros do sertão, pois tudo que vem na frente deles, eles comem. Tudo que parece ser apetitoso. Comem latas, comem plásticos, comem qualquer coisa. Uma ovelha, ela come capim. O capim precisa estar novo, precisa estar fresquinho, precisa estar bom. Ela não come qualquer porcaria. Não fica atrás de todo tipo de alimento. Os bodes, quando aparece uma novidade ali, já corre para ver o que é. Já quer experimentar, nem sabe de onde veio, nem sabe quem produziu, não sabe se vai fazer bem ou mal, mas já vai comendo. Isso não é a conduta de uma ovelha. Deus, Ele sempre tem algo novo para você, fresquinho, mas só existe uma fonte, a palavra de Deus. Uma fonte não pode jorrar água suja ou limpa. A palavra só tem água limpa. A quarta característica é que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, diz o pastor. Esta é a mais importante característica de uma ovelha, escutar a voz do Senhor. Conversando com um irmão da igreja, ele me contou uma história interessante. Um amigo dele esteve na África e, estando ali, viu um grande lago com muitos animais e eles iam beber água. De repente, chegou um pastor com umas 200 ovelhas e elas começaram a beber. Depois chegou outro pastor. Então o irmão falou: meu Deus, como ele vai saber quais são as ovelhas dele? Depois chegou mais um, com mais uma quantidade de ovelhas. Então percebi que os pastores ficavam conversando enquanto as ovelhas bebiam. Daqui a pouco foi saindo um por um, e as ovelhas escutaram a voz de cada pastor, chamando-as pelo nome. E cada rebanho seguiu ao seu pastor, sem se misturar. Muitas vezes escutamos a voz de Deus, mas não seguimos, não obedecemos. Deus está gritando em nossos ouvidos: faz isso, vai para lá, vem para cá, e não seguimos. Então não adianta simplesmente escutar. Muitos dizem: estou esperando Deus falar comigo, e Deus já está falando, está usando esta devocional, este momento, está usando a palavra, está usando o pastor da igreja ao qual você está usando um irmão, mas ele não toma atitude, pois está escutando a voz de Deus, mas não está entendendo, não a segue. Precisamos ser conhecidos por Ele, fazer parte das ovelhas dele. Ele nos conhece, conhece todas as nossas características, e muitas vezes é necessário tomarmos certas atitudes para o nosso bem. Seguir, não só escutar, mas conhecer e seguir. O Filho de Deus não fica confundido, ele sabe, ele discerne. A palavra diz que o espiritual discerne bem tudo e ele mesmo não é discernido por ninguém. Esta última característica, ele sabia que seria difícil para nós. Ele sabia que precisaria fazer um sacrifício para entendermos verdadeiramente o que ele queria de nós. Isaías 53:7 diz: ele foi oprimido,
e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. A ovelha é o único animal que não faz barulho para morrer. Não reclama quando precisa ser sacrificada. Não reclama das circunstâncias, não se irrita, não tenta fugir. Fica calada, totalmente calada. Ainda precisamos aprender muito com as ovelhas. Depois dessa devocional, dessa meditação, desses ensinamentos, é importante olharmos para as nossas vidas e perguntar a nós mesmos: sou uma ovelha ou sou um bode? Se a resposta for é ovelha, louvado seja Deus. Continue nesse aprisco. Agora, se você se identificou com o bode, lhe convido a entregar a sua vida ao nosso grande pastor Jesus Cristo, e Ele saberá como transformar a sua vida em uma verdadeira ovelha. Que o Senhor fale ao seu coração, em nome de Jesus. Querido irmão e amigo que tem sido edificado pelos conteúdos que temos postado, nos ajude, inscreva-se em nosso canal e clique também na escrita que está abaixo do vídeo e ative o sininho, para que você fique por dentro dos próximos vídeos que estaremos disponibilizando, conteúdo sempre para a edificação do corpo de Cristo. Quero muito agradecer a todos vocês que têm nos prestigiado, que têm assistido o conteúdo deste canal. É muito importante a opinião de vocês. Comentem, divulguem o trabalho da nossa comunidade. Então decidimos, como uma forma de agradecimento, presentear um dos inscritos neste canal com um exemplar do livro do pastor Ricardo Israel. A responsabilidade é minha, a responsabilidade do homem no casamento. Faremos o sorteio aos inscritos no dia 9 de maio e divulgaremos o nome do ganhador na devocional deste mesmo dia. Então, se inscreva e divulgue aos seus amigos também este canal. Que Deus os abençoe e até a próxima devocional, se assim Deus permitir. Um grande abraço a todos.